Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Servir a Deus e a Mamon. Item 1. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se entregar a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir Deus e a Mamon. O que nós temos aqui como primeira coisa para a gente observar? O ensinamento central, né, é que Jesus nos alerta que não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, que é a lei do amor, da justiça e da caridade, ou nós servimos a Mamon. Mamon está representando aqui o egoísmo, o apego, a ganância. Eu colocaria aqui egoísmo e orgulho. Egoísmo e orgulho. As duas grandes chagas da humanidade. Então, não se trata aqui de condenar o dinheiro ou o progresso material, mas sim de colocar o material no lugar dele como instrumento de crescimento e não como fim em si mesmo. Em nenhum momento a gente vai ver aqui uma crítica aos bens materiais ou voto de pobreza, ou a gente dizer que a gente precisa ser um encargo para outras pessoas, nada disso. Aqui é simplesmente a quem nós temos servido, aonde nós temos colocado nossas maiores forças. E se no nosso dia a dia a gente tem colocado grande esforço em manter o nosso orgulho e a nossa vaidade, o orgulho e o nosso egoísmo, será que nós temos servido então a Mamon no nosso dia a dia? Quantas horas por semana eu tenho me dedicado a servir a Deus? Quantas horas por semana, por mês, por ano eu tenho me dedicado ao estudo do autoconhecimento, ao estudo dos ensinamentos de Jesus? E se a gente observa que passa uma semana inteira e a gente nunca acha um tempo para nos dedicar ao que realmente importa, que é nós, como seres imortais, talvez, sem que nós tenhamos nos dado conta, nós estaríamos servindo a Mamon, que é colocando sempre a parte material acima. Olha, veja bem, o Brasil não é um país de ricos. Então, a gente poderia pensar assim, essa lição aqui, salvação dos ricos, que é o item 1 do capítulo 16, essa lição não me diz respeito, porque, afinal, eu não tenho dinheiro, eu não sou rico. Vamos ler aqui, então, o item 1, salvação dos ricos? Vamos lá. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e fazer caso do outro. Vós não podeis servir Deus e a riquezas. Isso está em Lucas. Item 2. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse. Então, alguém foi e disse a Jesus: Bom mestre, que obras devo fazer eu para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me pergunta tu o que é bom? Bom, só Deus o é. Porque se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe respondeu: Quais? Gente, as pessoas queriam provocar Jesus. Quais mandamentos eu devo seguir? E ele disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e me segue. O mancebo, porém, ouviu esta palavra, retirou-se triste porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos:
Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Veja, então a pessoa diz que já vinha seguindo todos os mandamentos desde a mocidade, então o que lhe faltava ainda? E Jesus disse o seguinte: vai, vende o que tens e dá aos pobres. Aqui Jesus, em momento algum, colocou que aquele ensinamento valeria só para quem tivesse uma grande quantia. Aqui ele mostrou a nossa dificuldade em nos desfazer dos bens materiais. E é claro que numa primeira olhada aqui a gente imagina que ele está dizendo realmente para a gente vender absolutamente tudo, o que não faria sentido. O objetivo aqui é que Jesus já tinha falado para ele o que precisa fazer. Olha, cumprir os mandamentos. E ele disse que já tinha feito tudo aquilo. Alguém que já tenha feito tudo que está nos mandamentos. Não cometerás homicídio, ok, isso aqui tá mais fácil, eu espero, né? Não adulterarás. O que é adulterar? Adulterar é a gente mudar uma verdade. Então, adulterar não é traição de namorado com namorada, de marido com esposa, de esposa com marido. Não é isso. Isso é também. Mas adulterar é quando a gente modifica uma situação para enganar alguém. Quando a gente pega, por exemplo, você vai lá no posto de gasolina e põe gasolina, ela tá adulterada, ela tá modificada, ela não é verdadeira, porque tá escrito lá gasolina, mas dentro dela é um outro ingrediente misturado com uma outra coisa, enfim. Adulterar, não cometerás furto. Furto é pegar qualquer coisa de alguém sem autorização. Vamos observar se de fato nunca a gente cometeu isso, ou se às vezes a gente não pensa em pegar, não tem ninguém ali, a gente pega o lugar do outro, a gente pega um docinho que era de outra pessoa, com várias desculpas e tudo mais. Não dirás falso testemunho, não minta. Não minta. Nunca, nunca. Porque aqui não coloca pra gente uma situação em que isso seria admirável ou seria correto. Honra a teu pai e a tua mãe. Tem um capítulo inteiro falando sobre honrar pai e mãe. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a gente precisa aprender a se amar. E aí, a gente se amando, a gente amar ao próximo. Também é algo que caberia aqui uma conversa inteira nossa. E vamos trazer, sim, o amor a si e o amor ao próximo em outro vídeo. Então, veja bem, essa pessoa, quando procurou Jesus, ela disse que já tinha cumprido toda a lei. O que é muito difícil no planeta Terra, alguém já ter cumprido absolutamente tudo. Porque quando a gente pensa que já está fazendo tudo de melhor, nós somos colocados à prova. Vem uma situação que a gente ainda não tinha vivido, uma experiência que nós ainda não tínhamos passado. E aí, aquele momento da gente, então, provar, demonstrar que aquele ensinamento saiu do papel e veio para minha vida real. Então, alguém que já tenha vivido tudo isso em uma única vida é muito difícil. Mas ele disse, eu já fiz isso, então o que me falta? E aí Jesus veio e disse para ele, então, vende todos os seus bens e me segue. E aí ele não conseguiu ir porque ele tinha muitas coisas. E aí então vem essa parte do apego material, da nossa dificuldade em sermos genuinamente generosos, em realmente a gente conseguir nos desvencilhar, justamente porque nós estamos ainda no mundo material, no mundo em que nós precisamos de bem. E aí, se só faltava para ele isso, deveria ser fácil. Porque quando a gente já passou pelos demais estágios, né, de toda essa parte de moralidade, deveria ser fácil nós nos desfazermos dos bens materiais. E não é o que aconteceu aqui com ele. Então, vamos ver aqui as outras anotações que a gente tinha feito. Tá com esses vermelhinhos, gente, porque eu coloquei no Word, tá? Então, não se trata de condenar o dinheiro ou o progresso material, mesmo porque o progresso é uma lei de Deus.
O trabalho é uma lei de Deus, é uma das leis de Deus. Então a gente tem a lei do progresso, nós temos a lei do trabalho, elas estão juntas. Então não se trata aqui de condenar nem o progresso e nem o trabalho, mas sim de colocar o material no lugar certo, como instrumento de crescimento e não como fim. Então, se todas as vezes, todas as minhas atitudes, todas as minhas ações são apenas para os bens materiais, para ter mais e mais e mais e mais e mais, e eu não tenho momentos de dar, eu não tenho momentos de trocar amor, informações, cumprir as leis morais, então eu estou servindo a Mamon. E aqui, como que a gente pode fazer a aplicação dessa lição no ano de 2025? Se a gente se perguntar, essa lição é para mim? Mas eu não sou rico, essa lição serve para milionários, não para mim. Sim, essa lição é para todos nós, porque o apego não está na conta bancária, mas no coração. Os ensinamentos de Jesus, eles não têm prazo de validade. Eles são lições para imortalidade, significa que eles são importantes. Antes da vinda de Jesus, quando nós já tínhamos Moisés e os outros profetas e tudo mais, depois Jesus só veio e confirmou que é realmente isso daqui que tem que ser feito e disse, lhes enviarei um consolador, porque a gente precisaria de mais informações para aplicar a lei, então não vai mudar nunca, isso nunca vai ficar ultrapassado. Então, a gente pode ter pouco, ser profundamente apegado, ou pode ter muito e usar com desprendimento, generosidade e responsabilidade. O que não é aquilo que a gente costuma falar assim, tem rico que é muito bom e pobre que é muito ruim, ou pobre que é muito bom e rico que é muito ruim. Isso é bobeira. Por quê? Porque a lição do evangelho não é para o outro. A lição do evangelho é para nós, para que eu aplique. Então não tem nada nos ensinamentos de Jesus que só sirva para o outro e que eu não tenha que rever. Justamente porque como seres em progresso, a gente sempre vai estar modificando, então uma coisa eu melhoro, então eu volto na mesma lição e vejo que eu ainda não apliquei, aplico, volto na mesma lição, vejo que agora eu estou em condição de entender e vai, porque essas lições são para nós todos em evolução. E aonde nós servimos a Deus ou a Mamon hoje? Então, no tempo, quando eu priorizo só o que dá lucro, mas eu não dou tempo para o meu filho, para minha saúde, para a oração, eu estou servindo a Mamon. Por exemplo, se no caso da saúde, por exemplo, você fala assim, então, para servir a Deus, eu preciso valorizar o meu corpo, então eu vou passar o dia na academia, vou passar o dia jejuando, vou passar o dia fazendo dieta, tal. 24 horas, 7 dias por semana, vou fazer só isso. Evidentemente, eu não estou servindo a Deus. Porque servir a Deus, Jesus falou lá no começo, lembra? É seguir a lei. Por outro lado, quando eu priorizo apenas uma dessas coisas, então eu falo, vou passar o dia rezando, eu vivo em oração, vou me recolher para não ter acesso aqui ao mal e tudo mais, eu estou servindo com certeza a Mamon, porque eu estou servindo ao ócio, eu estou servindo ao egoísmo. Nós fomos colocados em sociedade justamente para que um ajude o outro. E toda vez que a gente se exclui e acha que as outras pessoas não merecem a nossa super atenção, porque a gente é super incrível e tudo mais, estamos servindo a Mamon. Esse desequilíbrio é que é o problema. Depois, na profissão. Quando nas nossas profissões, nas nossas atividades profissionais e financeiras, a gente passa por cima da consciência para fechar o negócio, agradar alguém importante ou ganhar mais, estamos servindo a Mamon. Eu sou empresária contábil, nosso escritório de contabilidade, a Constei Contabilidade tem 33 anos, e lá nós somos obrigados a diariamente, a qualquer serviço que a gente vai fazer, é seguir rigorosamente a lei. Então, a gente está todo momento, com todo cuidado, prestando orientação aos nossos clientes para que eles façam o que é correto de acordo com o tempo atual exige, né? Agora, simplesmente cumprir a lei material é servir a Deus? Não. Porque Jesus disse lá, lembra que ele falou para a pessoa? Ele disse, não adulterarás.
não cometerás furto, não dirás falso testemunho. Então, para eu servir a Deus no meu ambiente de trabalho, eu preciso colocar o amor em ação, que é a caridade. Eu preciso tomar as medidas para continuar fazendo sempre o bem para mim e para as demais pessoas. Então fica aí a pergunta: será que no nosso ambiente de trabalho nós temos servido a Deus ou a Mamon? E na espiritualidade, quando eu só busco Deus quando eu preciso, mas vivo para o status, o conforto e o reconhecimento, estou usando Deus e não servindo Ele. Então vamos imaginar que a gente tem algum trabalho num templo religioso. E eu acho que eu sou a pessoa essencial, que se eu não estiver ali, nada vai funcionar. Ou quando no ambiente ali da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, a gente acha que a gente merece reconhecimento por fazer o bem, por fazer o que é correto, né? Em nome de Deus. Então nós estamos servindo a quem? Quando a gente carrega todo esse orgulho, essa vaidade, evidentemente nós estaríamos servindo a Mamon. Então fica aí mais um convite. Na espiritualidade, nós temos servido a Deus ou a Mamon? E aqui no item 5, temos a parábola do rico e do Lázaro, né? Então essa parábola, ela retrata ali duas pessoas diferentes, uma que viveu na abundância com muito dinheiro e o outro que não tinha nada. E no momento, então, que eles partem da vida material e vão viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual, aquele que teve muito dinheiro fica estarrecido, tipo, ué, como que eu vim parar nesse lugar? Se eu era isso, era aquilo, eu tinha todo um status, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Essa parábola é o retrato de alguém que viveu para si, banqueteando-se, ignorando a dor à sua porta. E o contraste, um pobre que mesmo na miséria foi acolhido no seio espiritual por ter vivido com resignação. Claro que essa parábola aqui é um convite direto. Você tem visto quem está à sua porta ou tem fingido que não vê? É isso. É uma chamada de atenção, porque a gente tende a achar que o rico é sempre o outro, mas todos nós que temos casa, comida, nós temos condição de ajudar. Nós temos mais do que quem não tem nada, nós temos mais do que quem está pedindo. Então, o convite direto é para nós, não é para o ricão que está lá no avião dele, no navio, sei lá onde a pessoa tá. É para nós, sempre é para nós. E o Brasil, país pobre, essa lição serve? Porque, gente, olha aqui, ó. Esse capítulo 16, ele chama Servir a Deus e a Mamon. Aí, nos itens 1 e 2, é salvação dos ricos. Item 3, guardai-vos da avareza. Item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Item 5, parábola do mal rico. Item 6, parábola dos talentos. Item 7, utilidade providencial da fortuna. Item 8, desigualdade das riquezas. Depois, instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos. Ele é enorme esse capítulo, tá? E aí, essa lição do evangelho só serve para os países de primeiro mundo ou serve para o Brasil também, né? Vamos ver aqui. Sim, serve para o Brasil. Porque a riqueza maior e o apego mais profundo não está no que temos, mas que cultivamos como valor interno, dentro de mim, nas minhas ações, a quem eu estou servindo. Carros, roupas, fama, beleza, aplauso. Quantas vezes servimos as coisas sem perceber que estamos nos escravizando? Esses dias mesmo eu tava assim, ai, preciso comprar mais roupa, preciso de uma roupa, preciso de uma blusinha preta. Tipo, eu vou comprar roupa, eu tenho uma roupa preta, eu compro mais 3 roupas pretas, né? Que todo mundo pensa que eu tô usando sempre a mesma roupa e pra mim é diferente, eu preciso de mais porque agora eu preciso de uma blusa pra usar com a bota, agora eu preciso da calça pra usar com a bota, pra usar com a blusa e tal. Tudo bem a gente desejar, sabe? Se vestir bem, tudo bem a gente desejar ter os bens materiais, porém, o que eu tenho feito para obter tudo isso?
Será que nesse trajeto entre eu não ter aquilo até chegar o momento de eu ter o dinheiro, por exemplo, para comprar alguma coisa, como eu me comportei nesse trajeto? Quais os meios que eu usei para chegar a essa aquisição material? Eu procurei nas minhas ações, no meu trabalho que vai me trazer os recursos financeiros, eu procurei respeitar os outros, eu fui cuidadosa, enfim. Como que nós estamos chegando? Ou a gente está deixando de toda a lição espiritual de lado para buscar só aqui o que nós queremos de material. A lição do Cristo é: liberta-te, serve ao bem, ao outro, à verdade. Usa o que tens, mas não se torne servo daquilo que possuis. Então, com essa frase, com essa expressão, liberta-te, nós encerramos hoje aqui essa pequeno estudo, pequeníssimo estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e fica o convite, faça a leitura, vá aos poucos, são muitos tópicos, provavelmente você vai ficar, se você ler um pedacinho por semana, talvez você fique aqui uns 2 meses nesse capítulo, eu tenho certeza que cada um de nós vai conseguir se libertar um pouquinho mais.